Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, no programa Viver no Mundo, que vai lá toda terça-feira, às 19 horas. Bem-vindos, boa noite, amigos, boa noite, Ana Lu. Boa noite, Luzia, boa noite, queridos amigos. Desde já, obrigada por vocês estarem aqui conosco nesta noite frio, no Rio de Janeiro, mas nós vamos aquecer com a doutrina espírita. Com certeza. E 22 graus para Carioca, isso é um frio extremo. Está muito frio aqui. Verdade. Vamos lá. Vocês podem estar achando que está faltando alguém no grupo, e está mesmo, Zé Mauro. Ele vai ficar afastado 3 semanas, que ele foi fazer uma viagem, mas nós estamos aqui com o coração aberto para batermos esse papo semanal, eu e Ana Lu. Sejam sempre muito bem-vindos, que esse programa existe porque vocês estão aqui. E Ana Lu, vamos, antes de começar, você faz para a gente a prece de abertura? Faço sim. Bom, meus queridos amigos, meus irmãos de caminhada, vamos esquecer dos problemas, deixados de glória. Agora é o nosso momento de relaxar, de nos prepararmos para a noite que se inicia e vamos elevar os pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores espirituais que já estão prontos para nos auxiliar. Amado Mestre Jesus, agradecemos infinitamente a oportunidade de estudar esta doutrina que tanto nos auxilia no dia a dia. Que possamos sentir as vibrações celestiais envolvendo os nossos lares. Que todos que estão acompanhando este humilde programa também possam ser envolvidos. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. E o programa de hoje foi feito com muito carinho, porque foi solicitação de uma das nossas amigas que assistem toda semana aqui o nosso programa, a Isabel. Gratidão pela participação, e nós estamos aqui trazendo esse tema. E ela entrou aí, Luzia, a Isabel Cristina Andrade, ela acabou de entrar. Isabel, esse programa, pois é, muito obrigada por solicitar o tema, e estamos aqui, né, tentando bater um papinho nessa próxima hora, eu e Ana Lu, para ver se esclarecemos as suas dúvidas. Estamos aqui, abertas. E boa noite, minha tia linda também. Boa noite, sobrinhos, e a todos. Boa noite, tia Edila! E sempre lembrando, caso vocês tenham algum tema que queira que nós que tragamos aqui, vamos trazer aqui para podermos desenvolver juntos, tá? Para dirimir as dúvidas. E vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre homossexualidade, a visão da doutrina espírita, né? Sobre a homossexualidade. Então, vamos lá.
E com o passar dos anos, as décadas, né, dos séculos, nós, seres humanos, nós vamos evoluindo moralmente e intelectualmente. Vamos entendendo melhor as leis do Pai. E isso reflete nas leis civis, nos comportamentos e no modo em que a sociedade enxerga determinadas coisas, ou pelo menos começa a enxergar algo que passava despercebido. E com isso, alguns vocábulos, né, que antes utilizávamos, ora são trocados por outros mais condizentes com a realidade daquele momento. E assim deixamos de utilizar o termo homossexualismo e passamos a usar o termo homossexualidade. E a diferença entre um e outro está na conotação, no sufismo, né, no ismo, que é usado principalmente nas condições médicas de saúde e de doença. Então, já o sufixo -ade, né, da sexualidade, é utilizado para formar esses substantivos abstratos que indicam também condição ou propriedade. Então, em 1990, a OMS, a Organização Nacional de Saúde, retirou a homossexualidade da lista internacional de doenças e, por isso, não se usa mais o termo homossexualismo, né, o sufixo ismo, que era pejorativo e que trazia problemas, mais problemas, né, do que a situação já traz, do que para esse grupo numa sociedade, porque era comparado à doença, classificado como doença. E há várias causas para que fazem com que o espírito venha a viver a homossexualidade e que podem ter sua origem em encarnações anteriores, mas também na encarnação atual. Nas atuais, por exemplo, uma decepção amorosa. A pessoa sofre um trauma tão grande numa relação que começa a desenvolver rejeição pelo sexo oposto. São esses relacionamentos abusivos, né, que vira e mexe, nós vemos nos noticiários. Outro, abuso sexual. A mulher que passa por um estupro e começa a rejeitar o sexo masculino, ou uma criança, menina ou menino, que é abusada sexualmente, a pedofilia, vítima de pedofilia, e começa a desenvolver ideias conflituosas sobre o sexo e sobre a sua própria sexualidade. Uma criança que vê a relação dos pais como algo não saudável, então algo que não queria para ela. Então, a menina não gostou do modelo masculino, o menino não gostou do modelo feminino que tinha em casa, e aí buscam pessoas do mesmo sexo para se relacionarem, como uma forma aí de uma reinvenção de relação. Mas aí essa orientação é mais afetiva do que sexual, a conotação é mais afetiva do que sexual. Também pode ser por curiosidade, querer experimentar. E essa experiência pode ser passageira ou pode acabar sendo efetiva, né? Efetivando a vida da pessoa. O poliamor, onde há homem com várias mulheres e mulheres com vários homens, e essa relação acaba também acontecendo a prática com pessoas do mesmo sexo. A educação muito rígida, né, intimidadora, que leva a pessoa a entrar num conflito consigo mesmo, com o outro, com a sociedade. E, com certeza, há tantas outras causas, né, atuais para que a homossexualidade venha a ocorrer. E é claro que também tem causas anteriores. A pessoa que era homoafetiva na vida passada e repete essa experiência na vida presente. Demora para se desvincular, né, dessa conduta. Segundo, por um processo obsessivo, onde o obsessor induz o obsidiado à prática da homoafetiva com o intuito de criar transtornos na sua vida. Pode também ser um companheiro ou uma companheira sexual de vidas passadas que acaba influenciando nessa vida. A inversão sexual, para ampliar os nossos aprendizados também,
vem encarnando várias vezes num determinado sexo e de repente renasce, de repente não, né? Renasce com um outro sexo, ou seja, vem homem, 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 aí renasce como mulher, ou vem mulher, 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 e aí renasce como homem. E esse espírito não consegue aceitar a condição atual. Normalmente se aceita, mas às vezes não aceita a condição atual. Vem como homem, 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 reencarna, reencarna, e aí vem como condição no sexo feminino e não aceita, e vice-versa. E claro que tem uns que realmente conseguem encarar essa experimentação sem problema nenhum. São aquelas pessoas héteras que chamamos de homens com alma feminina ou de mulheres com alma masculina. Aceitam bem a atual condição, trazem as características de encarnações passadas. Nasceu do sexo masculino, se identifica como hétero, mas tem uma alma feminina, se relaciona bem com as mulheres em termos de amizade, e assim também as mulheres. E também tem a inversão expiatória. As pessoas que usaram mal a sexualidade, abusaram do sexo oposto, menosprezaram o sexo oposto, abusaram, usaram a sexualidade de uma forma promíscua, foram totalmente infiéis, usaram de preconceito contra homossexuais, então vem como para poder ajustar o seu comportamento, abolir os preconceitos e a ideia de enxergar o outro como sendo seu objeto de satisfação e aprender a respeitar o outro. Então, esses são apenas alguns exemplos para ilustrar o nosso bate-papo de hoje. E a doutrina espírita orienta duas coisas. Primeiro, amar ao próximo como a si mesmo, independentemente de quem seja esse próximo. E também, para que fujamos da promiscuidade. Aí sim, estaremos infringindo as leis do Pai, e não através da homossexualidade, que isso não infringe a lei do Pai, e sim a promiscuidade. Na visão espírita, o problema não está exatamente na homossexualidade, mas sim na promiscuidade. E é com muito respeito que nós trazemos esse tema hoje para nós batermos um papo. Homossexualidade e a doutrina espírita no programa Viver no Mundo, número 126, na Web Rádio Cristo Consolador. Ana Lu. Pois é, mais uma noite de aprendizado, né? E é muito interessante, antes de entrar propriamente no tema, e a gente vê que a doutrina espírita, ela nos traz uma explicação para os mais diversos assuntos. Então, assim, mais uma vez, né, eu gosto de enaltecer a nossa doutrina, porque é encantador como a gente vai estudando, a gente vai se instruindo como espíritos e a gente também vai aprendendo a lidar com os nossos irmãos. E vejamos, na Revista Espírita de janeiro de 1866, Kardec tratou de um tema muito interessante para o que nós vamos conversar hoje. Ele nos diz que as almas ou os espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal. E por isso mesmo são mais duráveis, porque fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. De acordo com o nosso amigo Miramês, né, que faz um comentário ao livro dos Espíritos, ele ainda vem acrescentar: se os espíritos são iguais na sua gênese, na sua origem, por que privilégio para um e negação para outro? Tanto a lei divina nos mostra a justiça neste caso, quanto as leis humanas devem fazer o mesmo. E é muito interessante, porque a gente vai vendo que a espiritualidade vem pedindo, desde já, né, que as leis humanas precisam ter um olhar de igualdade para as situações. O doutor Andrei Moreira, médico e também palestrante espírita, ele nos esclarece num artigo titulado A Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal.
E é um texto que está publicado pela Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Inclusive, há um livro com esse mesmo título, A Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. Quem tiver interesse em aprofundar, né, ele trata de uma forma bem simples, de uma forma bem didática, para a gente poder conhecer o tema. Então, ele vem nos dizendo que, em 1975, a Associação Americana de Psicologia deixou de considerar a homossexualidade como doença. A Luzia já trouxe esse dado. No Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Psicologia deixou de considerar a homossexualidade como um desvio sexual. Em 1990, a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde, a OMS, retirou a homossexualidade da sua lista de doenças mentais, a Classificação Internacional de Doenças, a sigla. Então, a gente verifica que, assim, nós temos um histórico que não condiz com a nossa doutrina. Por fim, em 1991, a Anistia Internacional passa a considerar a discriminação contra homossexuais uma violação aos direitos humanos. Os nossos irmãos homossexuais, eles devem ser tratados com respeito e têm os mesmos direitos dentro da sociedade. Com certeza, Jesus não defenderia nada diferente desse raciocínio. Hoje, a nossa reflexão será sobre a diversidade sexual. E este assunto não pode mais ser tabu, principalmente nós espíritas, que falamos tanto em fraternidade. Lembremos do homem de bem. Ele acolhe, ele não repudia, ele não tem preconceitos com a diversidade. E a gente sempre está buscando ser esse homem de bem. Uma questão que deve ser analisada quando estamos tratando desse assunto é o estarrecedor número de suicídio e depressão que envolve homossexuais. Estudos têm mostrado maior risco de tentativas de suicídio para a população LGBT, em comparação à população geral. E esse é um dado que nós espíritas devemos acolher, devemos lançar o nosso olhar de fraternidade e amorosidade. Porque muitas vezes a gente até tem um familiar que está nessa situação e não se sente acolhido. É um amigo que às vezes tem vergonha, né, de poder falar, eu sou homossexual. Então, como espíritas, a gente deve manter a nossa porta aberta para a gente escutar esses irmãos que possam estar passando por uma depressão, por ter medo de poder assumir, né, a sua opção sexual. Então, tudo isso, né, essa pesquisa nos mostra, esse número altíssimo de suicídio e de depressão, tudo isso porque ainda há um entendimento de que não precisam de cuidados. Ah, não, já que ele resolveu, né, ser assim, então é um problema dele. A gente ainda escuta muito discurso. Muitas pessoas, né, falam, não, ele então fez essa escolha, então que ele escolha as suas consequências sozinho. E não é bem. A gente não deve ter esse raciocínio. Não é esse o discurso que muitos escutam, né? Muitos homossexuais acabam escutando da sociedade, dos seus familiares, de amigos. Pensemos onde se enquadra o nosso discurso a respeito desse tema. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fala, não tem problema nenhum. A gente começa com o discurso, mas quando a situação é próxima a nós, ou, como eu falei, um familiar, um colega que de repente falou, nossa, eu não sabia, a gente não acolhe, a gente repudia. Então, a noite de hoje é para que nós também pensemos em como nós estamos tratando esses irmãos. Não é isso, Luzia?
Com certeza, porque quando Jesus disse para amar ao próximo, ele falou próximo, ou seja, quem esteja do lado. Ele não disse o próximo da mesma religião, o próximo que comunga as mesmas ideias. É o outro, né? É quem está no momento. E a doutrina espírita, que fala tanto em caridade, não a caridade material e a caridade moral, então tem que prestar atenção também nisso, como nós estamos pensando, como nós estamos agindo, que às vezes não fala, mas pensa. Então temos que vigiar, né, também os nossos pensamentos. E para que acabemos, né, com os preconceitos, as interpretações erradas, ou até mesmo com uma visão limitada, que pode trazer luz, né, a alguns pontos, nós temos que entender, tentar levar essa luz para poder clarear. E a homossexualidade, ela pode ser vista de duas maneiras distintas em relação ao eu: egodistônica e egocintônica. E na homossexualidade egodistônica, a pessoa se sente em conflito com a sua orientação sexual, experimenta angústia, desconforto ou até vergonha por sentir atração por outra pessoa do mesmo sexo. E isso é muito comum. E a falta de sintonia do que a pessoa é com aquilo que ela gostaria de ser, isso é uma distonia. Ela não consegue se aceitar, não consegue admitir a sua orientação sexual. E isso pode ter sido desencadeado por uma educação, né, que a pessoa recebeu, seus medos de se posicionar perante a família, perante os amigos, preconceitos por causa da sociedade em que vive. Tudo isso faz com que a pessoa não se aceite. Pode ser também problemas na área sexual, trazidas de outras encarnações, que acabam fazendo com que o indivíduo não consiga viver a sua sexualidade plena nessa encarnação e com naturalidade. E nesses casos, a pessoa pode até buscar uma terapia ou outras formas de ajuda para poder harmonizar, né, a sua orientação sexual, porque nesse caso, como há um nível de sofrimento interno da pessoa e pela sua não aceitação, aí sim pode procurar um auxílio. Não por se tratar de doença, não é isso que está se falando, mas sim como todos nós, em algum momento da vida, passamos por alguma dificuldade, alguns conflitos internos, seja de qual área seja, e vamos procurar um auxílio, um psicólogo, um psicanalista, algumas terapias, algo que nos ajude a nos enxergarmos e buscarmos uma solução para o nosso problema. É a mesma coisa. Então, quando a pessoa tem essa distonia, então não é isso, e isso não é um tratamento para homossexualidade, e sim para essa falta de sintonia do indivíduo que ele está ali carregando, que é um sofrimento, que poderia ser em qualquer outra área da psique humana. E a homossexualidade egocintônica é a pessoa que está em harmonia com a sua orientação sexual, aceita e sente confortavelmente, né, ali a atração por uma pessoa do mesmo sexo, não tem problema com isso, não sente necessidade de mudar a sua orientação sexual e geralmente não experimenta esse sofrimento psicológico relacionado a essa orientação. E esses termos são utilizados para descrever a relação entre a orientação sexual e a identidade da pessoa, do indivíduo. A aceitação da homossexualidade egocintônica é geralmente associada a uma melhor saúde mental e um bem-estar, enquanto que a homossexualidade egocintônica pode ser associada a maiores níveis de estresse e de problemas emocionais. E por isso também pode causar, muito como a Ana Lu falou, muita depressão e às vezes pode levar a pessoa ao suicídio, porque sai do controle, né, da pessoa. E os psicólogos, eles trabalham para ajudar a pessoa a entender, né, a se entender e se aceitar nessa orientação. Encorajam essa autoaceitação e oferecem um espaço ali seguro, né, que é o consultório, para discutir esses sentimentos, as vergonhas, as culpas, os conflitos internos que a pessoa carrega.
e é focada em identificar e modificar pensamentos e comportamentos negativos relacionados à sua autoaceitação, que no caso, no nosso tema de hoje, é a homossexualidade. E a doutrina espírita vem nos esclarecer que a orientação sexual não traz a personalidade da pessoa. Essa pertence ao espírito. E nós, como sabemos, ela deve ser desenvolvida, lapidada e aperfeiçoada sempre, né? A nossa personalidade que está no espírito. E se no plano reencarnatório há a possibilidade da homossexualidade, que ela seja vivida dentro das leis divinas, sem promiscuidade, que a pessoa seja um cidadão ou uma cidadã de bem e que pratique a caridade, porque é isso que é importante, que é isso que vai fazer com que nós lapidemos as nossas mazelas interiores, lapidemos as nossas personalidades, melhoremos ela. E as casas espíritas, elas não devem rejeitar um trabalhador baseadas na orientação sexual da pessoa. E aos héteros cabe respeitar a todos, independentemente de ser homo ou de ser hétero. Nós temos que respeitar. E a busca da afetividade não é uma infração às leis divinas. O desejo desgovernado, sim, esse sim é uma infração às leis divinas, às paixões desgovernadas. E, de mais a mais, nós não sabemos o que nós fomos em vidas passadas e por quais provações vamos ter que passar nessa encarnação. E segundo o espírito André Luiz, a grande maioria de nós faliu em experiências na área sexual, seja por compulsão, seja por repressão, seja por castração, porque até hoje há países que castram mulheres, né, porque não podem sentir o prazer, e outros que têm uma repressão sexual muito forte, principalmente para as mulheres, mas em alguns também para os homens. E quem passa por um trauma desse, de uma castração ou de uma repressão muito forte, vai precisar de algumas encarnações para poder se reajustar. Não é fácil passar por um trauma desse. E outros países, assim como o nosso, por exemplo, que estimula a prática da compulsão pelo sexo, né? O masculino a compulsão. Vou refazer a frase. A compulsão dos homens pelo sexo, que o nosso país ainda também estimula muito isso. A mulher não e os homens sim, né? Ainda temos muito isso. E também vai chegar a hora que terá, né, que reajustar essa visão distorcida da sexualidade, do sexo oposto e do próprio sexo. Ana Lu? Quando estava falando, sabe o que eu pensei aqui agora? Aprendendo e reajustando. Aprendendo e reajustando, né? Todos nós, independente de como a gente esteja hoje, aprendendo e reajustando. Eu acho que assim, o nosso tema hoje fala muito nisso também, no respeito e no aprendendo, que a gente ainda tem muito para aprender. Bom, eu gostaria de ainda trazer um pedaço do texto do Dr. Andrei, que eu fui lendo algumas coisas que ele escreve, né? Que ele faz a palestra, e eu achei formidável como ele passa isso de uma forma muito clara. E ele fala: a homossexualidade, segundo a ciência, é uma orientação afetivo-sexual normal. E é tão estranho, né? Quando a pessoa tem que frisar que é normal, que a gente não precisaria mais escrever um termo como esse, normal. Vamos falar um pouquinho sobre o que ainda não aprendemos com Jesus. Fraternidade, igualdade, amorosidade próxima, nós não aprendemos. Porque quando se trata dos nossos desafios, das nossas dúvidas, aí queremos toda a compreensão. Pensem, se Jesus estivesse hoje conosco, como ele trataria os nossos irmãos homossexuais? Será que ele teria algum tipo de preconceito? Ele rejeitaria
ou ele acolheria esses irmãos? A gente precisa lembrar disso, né? Que a Luzia já falou, todos nós temos ou tivemos muitos desequilíbrios sexuais, se não na presente encarnação, em vidas passadas. Então, como eu falei, aprendendo e reajustando sempre. É uma fórmula que nós não não temos como fugir disso. Certamente, o Jesus amaria incondicionalmente e não teria qualquer tipo de preconceito, bem como não julgaria. Porque às vezes a gente encontra assim, eu entendo, não, para mim não tem problema. Mas, porém, todavia, aí vem enumerando um monte de coisa que não tem nada a ver. Nós é que ainda queremos ditar regras ao próximo. Nós que queremos moldar a vida do outro e o pior, de acordo com o que nós achamos que é certo. Acho que é certo isso, então para mim só serve isso. A gente quer moldar o outro de acordo com os nossos parâmetros. E na maioria das vezes, mais tarde, nós vamos descobrir que muitas vezes assim, os nossos parâmetros não eram cristãos, não eram espíritas, eram da nossa cabeça e estavam completamente errados, né? O que a gente precisa, de fato, né? O fato é que o que nós estamos conversando hoje acontece dentro de muitas famílias. Eu já tive vários amigos, já pude vivenciar isso, com amigos que, eu não vou poder falar isso em casa, não vai ter como levar esse tema para minha casa. E como é ruim, né? A pessoa precisar ficar ali se ocultando, podendo mostrar o seu sentimento, o seu amor, mostrando o seu eu. E por isso que hoje, assim, esse programa é para realmente a gente pensar se nós não estamos sendo preconceituosos, se nós não estamos julgando o outro. E muitos dos irmãos, né, que gostariam de viver livremente, a sua escolha, eles vivem enclausurados para que eles não deem gosto à família. Quando a gente fala isso, parece uma coisa meio arcaica, né? Mas não é. Ela é moderníssima. Que besteira se você está falando. Todo mundo já compreende, já aceita, está aí, está na rua, está na TV. Não, não é verdade. Né? E o que a doutrina nos ensina é que o egoísmo é a chave da sociedade. Por ainda vivemos no planeta de provas e expiações, segundo estágio do grau evolutivo, né? Não estamos evoluídos aí há muito, não, ainda temos muito a aprender. A nossa sociedade não alcançou o olhar de respeito ao próximo. Ainda não aprendemos a olhar o outro como Jesus. Temos que ter em mente que estamos tratando de afetividade, laços de amor entre dois espíritos. Os laços de amor, eles são eternos, quando verdadeiros, quando criados sob respeito. E se nós falamos que amamos os nossos irmãos, né, os nossos familiares, sejam eles quem forem, os nossos amigos, o próximo, nós precisamos urgentemente colocar em prática, respeitar essa afetividade que está pulsando, às vezes, do nosso lado, e a gente finge que não vê. Não é isso, Luzia? Pois é, essa sua última frase, finge que não vê, né? E aí isso mostra o quanto ainda falta de humanidade dentro de nós, né? A gente finge que não vê, porque é mais fácil, né? Fingir que não existe e passar adiante. E aí percebemos o quanto evoluímos tão pouco, né? Nesses 2000 anos após o Cristo, né? A desencarnação do Cristo. Quão pouco nós evoluímos, mas vamos seguindo adiante. O nosso perispírito, ele é ligado a vários centros de força, né? Que as pessoas chamam comumente de chakra. E são 7 principais, né?
que trabalham vibrando ali, em sintonia, né, uns com os outros, sob o comando da nossa mente. E a mente é o que determina o funcionamento mais ou menos equilibrado desses centros de forças. E são eles que dão condições para que o perispírito desempenhe as suas várias funções. E segundo informação recebida de Clarence, né, o espírito orientador do espírito André Luiz, André Luiz nos relata que o centro genésico seria o local onde estaria situado o santuário do sexo, que teria como função, dentre outras coisas, a servir como templo modelar de formas e estímulos. Foi o termo usado por André Luiz. E o centro de força genésico é responsável pelas atividades ligadas ao sexo e à reprodução. Ele produz as energias que estabelecem a comunhão entre os parceiros e que se encontram ali harmonizados em conformidade com a sua fisiologia, anatomia pela qual se expressa nessa existência. Ou seja, em corpos físicos que reencarnou, masculino ou feminino. E Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, também nos diz que o centro de força genésico é o responsável pela reprodução e gerador de recursos para perfeito entrosamento entre os seres, né? Ali na construção dos ideais e de engrandecimento de beleza, e que isso movimenta a humanidade. Traduzindo, essas são energias sexuais. Quando equilibradas, levam os seres humanos a grandes realizações. É o mesmo centro de força que leva às grandes realizações, às pesquisas científicas, à tecnologia com desenvolvimento de remédio, de vacinas, de inventar esses aparelhos, máquinas que visem melhorar a qualidade de vida, ou seja, o progresso da humanidade. É o mesmo centro de força, que é dessa criatividade, né, das coisas do dia a dia para o mundo, que faz parte da lei do progresso, e também da sexualidade. É o mesmo chakra, é o mesmo centro de força, que também leva os seres a criarem no ramo das artes, da literatura, ou em qualquer outro ramo educacional, cultural, e, quando equilibradas, levam as pessoas a se dedicarem também a obras beneméritas. Resumindo, o mesmo centro de força é responsável pela geração da força do sexo, do trabalho e das realizações. E nas pessoas comuns, essa força se divide ali, um pouquinho para o trabalho, um pouquinho para as realizações, um pouquinho para o sexo, atende um pouquinho a cada área, ela se divide, esse centro de força. Mas, quando a pessoa vem com uma grande missão, é necessário canalizar a força gerada nesse centro para aquela missão. Então, a pessoa se torna assexuada. Ele sublima o interesse sexual e canaliza essa força para a tarefa ser cumprida. Um exemplo disso, Chico Xavier, Divaldo, Raul Teixeira, nenhum deles se casou, teve filho ou manteve algum relacionamento, né? O Raul Teixeira chegou até a ficar noivo, mas depois cancelou o noivado e seguiu realmente focando, canalizando essa energia para a missão que ele tinha. E voltando mais atrás, João Batista, Jesus, os discípulos também não casaram. Pedro já era casado, né, quando conheceu o mestre, não foi depois, foi antes. Então, quando essa força ela é usada para satisfação dos desejos inferiores, ela se torna ali um trator de desequilíbrio. Ela sai ali destruindo as coisas. Pensamentos e atos viciados desarmonizam esse centro de força e, consequentemente, o corpo físico. Abusos e desvios sexuais são causados pelo desequilíbrio desse centro de força e que leva a esses desregramentos que a gente vê, pedofilia e tantas outras aí, promiscuidade, prostituição. E é importante ficarmos atentos como usamos, né? Como os utilizamos, com quem utilizamos e para que utilizamos essa força. O uso da sexualidade exige de cada um a educação e o controle.
E as energias sexuais, elas são poderosas e ficam registradas no nosso perispírito, podendo gerar e desequilibrar também. E isso traz consequências encarnatórias das mais diversas. A homossexualidade, segundo Chico Xavier, é compreensível à luz da reencarnação. É uma condição da alma humana que não deve ser interpretada como ridículo ou como espantoso. Sexo sem amor, sem respeito ou sem responsabilidade desequilibra esse centro de força genésico. E quanto mais equilibrados e harmônicos entre si, mais saúde física e psíquica para a criatura e maior carga de energia e forças vitalizadoras teremos que ter ali para doar nesse processo de radiação. Por isso, o Espiritismo nos orienta a evitarmos a promiscuidade e enxergar a homossexualidade como um dos instrumentos didáticos do Pai. O que cada um vai fazer com esse instrumento didático fica por conta do seu livre-arbítrio. Lembrando sempre que colhemos amanhã aquilo que nós estamos plantando hoje. Então, prestemos muita atenção como nós estamos nos relacionando com os héteros e com os homos, né? Tem prestar muita atenção nisso. Ana, acho que tem duas... Tem, a Isabel colocou aqui duas questões aqui. Você quer que eu leia? Eu posso ler. Tá bom. Porque em determinado momento a homossexualidade eclodiu, que não que eu não houvesse homossexuais, mas eram, como posso dizer, eram menos. Agora eles não escondem mais. Aí continua. Uhum. Seria, né? Teria relação com o nosso momento planetário? Olha, eu não sei se eu não sou a mais apta para responder, porque assim, eu não sei se tem a ver com o momento planetário. Eu acho que assim, claro que isso talvez esteja até na minha fala do último bloco, eles foram adquirindo direitos, talvez assim, sempre existiu. Só que é aquilo que eu falei, talvez hoje as pessoas não mais fingir. Ainda não temos respeito, né? Porque ainda tem crime contra homossexuais, a gente verifica isso nos noticiários. Mas eu acho que assim, não acho que tenha a ver com o momento planetário. Talvez, assim, claro, a sociedade ela vai evoluindo e, de uma certa forma, nós também vamos aceitando, né? Tantas outras coisas aí que, antigamente, mulher divorciada, não podia existir, era mal vista. E hoje, elas estão aí, todo mundo se divorcia numa boa. Luzia, não sei se você quer complementar ou se você tem um posicionamento diferente do meu, por favor. Eu vejo, da mesma forma que a Ana Lu, que hoje as pessoas podem assumir, né, a sua orientação, coisa que era coibida e tinha que ter muito mais coragem, porque hoje ainda tem que ter muita coragem para se assumir perante a sociedade, perante os amigos, perante a família, porque há muitas pessoas que ainda encaram com muito preconceito, mas menos, porque hoje, inclusive, existem leis que protegem isso, protegem a pessoa, podem casar, podem adotar, podem ter direito à herança. Então, a sociedade, como nós vamos evoluindo moralmente e entendendo melhor as leis do Pai, a aceitação do outro, o respeito ao outro, as nossas leis também vão se alterando, né? As leis civis. E isso deu o direito a esse grupo. Então, eles têm mais autonomia, né? Para poder se enxergar. E porque antes não, tinham pessoas que se enxergavam como homossexuais, sabiam, tinham atração pelo sexo oposto, casavam, tinham filhos, tinham netos e viviam uma vida infeliz, né? Infeliz e infelicitando também todos que estavam em volta, né? Porque imagina você ficar casada há décadas com uma pessoa que você não gosta, né? Você não gosta não a pessoa, mas não tem atração pela pessoa, está ali acorrentada. E em relação à transição planetária, a transição planetária tem de tudo, gente, né? É aquela porta, aquele portal que se abriu para que todos viessem.
ou para se redimir, ou para melhorar, ou para ficar menos pior, ou para viver experiências, e até para nós aprendermos com essa diversidade, porque a diversidade ela é muito rica, né? E nos ensina a tantas outras coisas, seja na parte das artes, seja na parte cultural, seja na parte científica, seja na parte sexual, e nós vamos aprendendo para que nós possamos lapidar, né? Eliminar preconceitos, fortalecer bons conceitos e, assim, irmos nos desenvolvendo, né? Nos capacitando para habitar um mundo de regeneração. Ana Lua. Bom, vamos lá, então. Com tudo que nós estamos estudando na noite de hoje, né? Foi trazido até agora, até aqui por mim, pela Luzia, claro que de uma forma superficial, fica claro que não se trata de um problema a homossexualidade. Não se trata de uma desfiguração da alma, de uma agressão às leis. São muito importantes, né? Lá atrás, ó, como essa pergunta, né? De uma certa forma se encaixa aqui. Era pecado. Não, não é pecado, né? A questão é, o que é diferente, a gente já começa a criticar. É fato, né? Se acontece alguma coisa diferente na nossa vida, a gente já começa a criticar. E critica sem conhecer. E rejeita sem conhecer a essência daquele espírito. A gente fica olhando a casca. E a gente não quer saber o que se passa dentro, né, daquela pessoa. Qual é o conteúdo daquela pessoa. O convite hoje para todos nós é para que deixemos de lado o nosso preconceito, o nosso julgamento, que amemos uns aos outros, independente de cor, de raça, de credo, de opção sexual. E eu trouxe o trecho de uma música que se chama Toda Cor, de Renato Luciano. E aqui, nesse texto, nós encontramos um lindo pedido de respeito. A música nos diz assim, eu não vou cantar não, tá, pessoal? Sempre eu trago trecho de música, eu não canto, porque eu não tenho essa audácia. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado para lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores, me aceita como eu sou. Não submetamos os nossos irmãos, né, homoafetivos a sofrimentos físicos, psicológicos, devido à nossa limitação, à nossa dificuldade de aceitar o outro como ele é, como ele quer ser. Porque a gente também quer ser livre, a gente quer pintar o nosso cabelo de qualquer cor, a gente, quando casa, quer usar aliança, ou não quer usar aliança, quer usar o vestido de noiva, ou não quer usar o vestido de noiva. Então, não é de hoje que Jesus constantemente pede, amemos uns aos outros, assim como ele nos ama. Luzia, com você. Parece simples, né? Mas não é tão simples assim, né? Por aí o nosso egoísmo, né? Nosso individualismo e mudar conceitos ainda demora, né? Até que mudemos conceitos, né? Até que internalizemos o conceito, né? Que não seja só da boca para fora. E vamos lembrar que o mestre, ele encarnou para nos ensinar a amar. Amar a Deus, amar a nós, amar ao próximo. E no final, ele subiu um pouco esse sarrafo, falando para amar como eu vos amei. Né? Então, é aquele amor incondicional, onde há respeito por si e pelo outro, respeito às limitações do outro, respeito às diversidades. Todos somos infratores das leis divinas. Não temos moral para tacar pedra em ninguém, para apontar dedo para ninguém. Se não erramos hoje, com certeza nós erramos no passado. O Espiritismo, ele prega a igualdade entre todos os seres humanos, independentemente do tom da pele,
da etnia, da religião, ser magro ou ser gordo, ser alto ou ser baixo, ou mesmo a sua orientação sexual. A caridade, o amor ao próximo e o respeito são princípios fundamentais dessa bendita doutrina. E nós, como espíritas, devemos nos esforçarmos para vivenciar isso, nem que seja por achar inicialmente que é correto, então eu vou fazer porque é correto, até que isso um dia fique no nosso coração, internalize e realmente brote do nosso coração enxergar o outro do jeito que ele é, aceitar do jeito que ele é, e assim como nós precisamos também da aceitação nossa e do outro. Ana Lu? É isso aí, conscientização, né, Luzia? Também estamos aqui tentando, como eu falei, aprendendo e resgatando. Então, todos nós estamos na noite de hoje aprendendo. Ana Lu, tem aqui Isabel Cristina. Teria... Ah, não. É do bloco passado. É o tá. mesmo. Estamos aprendendo e resgatando, né? Então, não dá para ser espírita só da boca para fora, né? E aí, nos bastidores, cheios de preconceito, isso eu não aceito, então precisa rever aí. Vamos finalizar lembrando que no decorrer dos anos, as relações homoafetivas, elas obtiveram conquistas importantes, como casamento, direito à herança, adoção de filhos, dentre outras conquistas, né? Graças a Deus, agora as pessoas já podem ir morar juntas, não precisam ficar se escondendo. A legalização desses atos civis é uma conquista maravilhosa. Agora nós precisamos o quê? É o principal, é uma nova batalha, mas é uma batalha diferente, né? Reformar os nossos corações. Aí é que vai ser difícil. Aí é que o mestre vai estar observando cada um, tentando falar, pensem no como vocês estão aí, né? A Isabel falou, né, sobre a questão... Como é que é mesmo que ela perguntou? Desculpa, fugiu aqui. A transição planetária, sobre a questão da transição planetária. Então, a transição planetária, ela não é só para os outros, não. Porque às vezes a gente fala, não, eu estou bem, eu conheço a doutrina, eu estou bem. Será? Até que vem o desafio e mostra que a gente não está tão bem assim. Então, a gente precisa reformar os nossos corações, acolher cada vez mais com amor e respeito os nossos irmãos de caminhada. E nossos irmãos de caminhada é exatamente o que a gente está falando na noite de hoje. É aquele que no nosso olhar, pode ser diferente, mas a essência dele é como ele é feliz, é a escolha dele, e nós precisamos respeitar isso. Lembremos, os espíritos superiores, eles respeitam as nossas escolhas. Por que a gente tem tanta dificuldade de respeitar a escolha do outro, né? Como disse aqui a letra da música, no mundo tem tantas cores, são tantos sabores, me aceita como eu sou. É isso, Luzia. É linda essa música, né? A letra é linda. E a música, ela é belíssima, a canção é muito linda. Depois eu até posso passar para você. Ana Lu, a Maria Tereza Tete Rivera fala... Tá dando para ler aí? Tô. A aceitação tem que ser mútua, tanto de um lado quanto do outro. Claro, com certeza. Aqui, quando a gente fala de respeito, a gente está falando de um respeito amplo, de um respeito onde, assim, nós vamos respeitar aqueles que têm a opção, assim como o outro também precisa respeitar a nossa opção também, com certeza. Vamos lembrar que ainda habitamos um mundo de provas e expiações, onde existe mais mal do que bem, que nós, por habitarmos aqui,
Então, estamos classificados como espíritos imperfeitos, então, com muita coisa a aprender. E como a Ana Lu disse no início, espírito não tem sexo. Pode vir como feminino, pode vir, encarnar como masculino, ou muitas vezes como masculino, muitas vezes como feminino. Por que isso? Porque para o espírito passar por toda essa estrada, né, evolutiva e chegar a um espírito puro, tem que passar por várias experiências, e em cada experiência absorver o ensinamento que cada um traz. Então, às vezes, viemos com a riqueza para poder entender como é que funciona e aprender a utilizar bem a riqueza, às vezes com a pobreza, às vezes com a miséria, para aprendermos também a como lidar com isso, às vezes no sexo feminino, com as facilidades e as dificuldades que esse sexo traz, às vezes no masculino também, para entender como é que funciona as facilidades, as dificuldades, ou seja, e assim nós vamos adquirindo bagagem, adquirindo conhecimento, para que nós possamos ampliar o nosso olhar com mais empatia o outro nas suas dificuldades, nas suas provas, nas suas expiações e nas suas missões também. Porque nós não conseguimos nem entender aquele missionário, aquele quando vem com missão. Chico, quer dizer, o grande missionário que todos nós, né, amamos de paixão, Chico. Chico sofreu muito, e não só sofreu porque estava no plano reencarnatório dele, aquela vida, né, difícil que ele teve, mas sempre com muita dignidade, mas também as pessoas que sempre atacaram e atacam até hoje tentam manchar a memória do Chico. Atacaram o Chico não só verbalmente, como fisicamente também ele sofreu ataques. Mas faz parte, e nós temos que entender isso. Nós estamos, como a Isabel lembrou, nessa transição planetária, então, de espíritos imperfeitos. E nesse caso, tem aqueles espíritos imperfeitos que já estão ali, com passaporte carimbado para regeneração, mas outros não, que acabaram de carimbar o passaporte para provas e expiações. Então, tem essa confusão, e nós temos que aceitar e tentar, sempre com o coração limpo, com o coração cristão, lembrarmos que nós somos cristãos, independente do que das intempéries da vida, do que está acontecendo dentro de nós ou fora de nós, e tentarmos agir de acordo com os ensinamentos do Mestre Amado, de acordo com as leis divinas. Ana Lu? O nosso amor, ele pode ensinar muito o outro, né? Se a gente leva a lição com amor e não como uma lição de moral, né? Como a gente quer mudar o outro, a gente leva um discurso de amor, uma lição de amor para o outro, tudo fica mais fácil. Eu lembrei, eu sei que você falou do Chico, Divaldo já deu uma entrevista falando que ele queria muito ter montado uma família, queria ter casado, queria ter tido filhos. Né? Então, a gente, como ela falou, a gente tem os missionários também que vieram, abnegaram, né, de uma vida, vamos botar aspas, comum, normal, para poder servir. E a gente precisa lembrar disso. Pois é, e respeitar e agradecer, graças a Deus, né, que tem esses missionários que abdicaram, como você falou, da sua escolha inicial, né, aqui na encarnação, mas não do plano reencarnatório, e nós somos todos beneficiados com isso, né, com tanto. Então, temos muito, mas muito que agradecer a cada um desses irmãos. Vamos dar boa noite aos nossos amigos? Vamos lá, então. E antes de dar boa noite, sempre lembrando, é com grande respeito que nós estamos fazendo esse programa hoje, atendendo com carinho ao pedido da Isabel e também ao respeito aos que se enxergam como homossexuais, que têm essa orientação, e sempre com o maior carinho e maior respeito, que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Vamos lá. Boa noite, minha tia linda, tia Edila. Olá, tia Edila. Isabel, colaboradora do nosso programa de hoje.
Seu Délio, queridinho. Pois é, olha a sua presença hoje no nosso programa. Seu Délio, um beijo, saudade. Presença ilustre. Exatamente. Tete Rivera, Maria Tereza, boa noite. Maria Isabel, boa noite. Kátia Martins. Ótimo tema, do programa Segunda Visão Espírita. Trabalhamos de forma bem superficial, né? Porque nós somos eternos aprendizes, né, Luzia? Verdade. Renata Ferreira, parabéns pela clareza, muito bom. Isabel Cristina, obrigada pelo estudo, foi muito esclarecedor. Ficamos felizes, porque nós pesquisamos e sabemos que ainda temos muito a aprender, né, Luzia? Verdade. E esperamos, né, que tenhamos conseguido alcançar o coração de vocês, a mente de vocês, que consigamos ter trazido um pouco de esclarecimento, um pouco mais de esclarecimento sobre a visão da doutrina espírita, sobre a homossexualidade, e assim, colaborar um pouquinho. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Ana Lu? Agradecemos a todos, pedimos que deixem o like, por favor, para vocês nos auxiliarem aí. E curtam toda a nossa programação da Rádio Web Cristo Consolador. É isso. Então, vamos para a nossa oração final. Pai amado, de infinito amor e bondade, agradecemos por mais essa noite de bênçãos, aos benfeitores espirituais que estiveram conosco, harmonizando o nosso ambiente, harmonizando as nossas mentes, e que nos auxiliou a trazer um pouco mais de esclarecimento, de luz, por esse tema tão delicado. Pedimos também, Pai, que abençoe a todos nós, héteros, homos, e que fortaleça cada um na sua missão, na sua prova, na sua expiação, para que assim, ao final desta encarnação, possamos ter a sensação do dever cumprido, de termos evoluído um pouquinho mais, sairmos um pouco melhor do que entramos nessa encarnação. Se conosco, Pai, hoje e sempre, muitíssimo obrigada pelo seu amor incondicional, pelos seus trabalhadores que zelam e velam por nós. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, queridos amigos. Não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho para serem avisados da programação da rádio. E terça-feira que vem, às 19 horas, na Web Rádio Cristo Consolador, estaremos juntos de novo para mais um programa Viver no Mundo. Beijos! Tchau, tchau, pessoal. Uma ótima semana. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.